Olá a todos e todas, dando continuidade à disciplina Prática de Campo em Geografia, a introdução à extensão. Hoje, nessa videoaula, eu gostaria então de apresentar as categorias, os conceitos e os temas tratados nos capítulos 1 e 2 desta segunda unidade da disciplina, intitulada Os Saberes Geográficos Locais, Epistemologias do Sul, Pensamento Complexo e Racionalidade Ambiental. Partimos então da seguinte questão, que vai balizar, vai nos referenciar acerca do tema aqui proposto. Bricolagem, pensamento concreto, mito, magia, todos esses conceitos parecem estar associados ao arcaico, ao tradicional e ao ultrapassado e oposto ao moderno, a uma forma de pensamento primitiva e antiquada em relação ao pensamento científico. Quando Claude Lévi-Strauss escreveu O Pensamento Selvagem, não estava querendo, com esse título, apenas dissertar sobre as formas de classificação do mundo praticadas por culturas não modernas distantes das grandes metrópoles contemporâneas. Ele melhor queria entender a estrutura do pensamento original, ao que Morin chama de arquiespírito. Isto é, o amálgama das dimensões ideacionais, ou seja, representacionais, lógicas e mitológicas, com a dimensão concreta do real. Resumidamente, ele gostaria de entender as diferenças e semelhanças entre as estruturas do pensamento e de ação das sociedades modernas e não modernas. Isto é, como se estrutura o pensamento, ou seja, as formas imaginadas e simbolizadas do real, e como agem essas sociedades, transformando e incorporando os objetos do mundo com os quais interagem. Assim como Lévi-Strauss, Edgar Morin e Mircea Eliade, entendemos que os saberes tradicionais, mais especificamente aqueles das populações autóctones, organizam os processos cognitivos a partir do que Morin chama de a unidualidade do pensamento. Isto é, a partir da faculdade de processar as duas formas de conhecer e agir sobre o mundo. Uma pela objetividade, pensamento concreto, e outra pela subjetividade, o aspecto simbólico, mítico e mágico do pensamento. Contudo, é a partir do iluminismo que o pensamento científico, empírico, técnico, racional divorcia-se do pensamento simbólico, mitológico e mágico, derivando com isso em duas modalidades autônomas de discurso ou narrativas, o discurso mítico e o discurso lógico, que vai caracterizar o discurso das ciências modernas. Portanto, nesse capítulo, daremos continuidade ao entendimento das formas de racionalização do pensamento e das práticas na modernidade e como as ciências sociais, herdeira do paradigma positivista, buscou construir as suas bases metodológicas para explicar os fenômenos socioespaciais. Os fenômenos sociais, tratados como dados, fatos, objetos, a serem descritos e submetidos a formulações de hipóteses e leis gerais, ou seja, totalizantes, permitiram às ciências sociais delimitar, tal como nas ciências exatas e naturais, seus objetos e métodos de avaliação, de validação da verdade, configurando com isso seus territórios do saber. Por exemplo, a geografia com a paisagem, a sociologia com os fatos sociais, a história com os acontecimentos passados. Assim, os territórios das ciências sociais buscavam adaptar o método exitoso da objetivação das coisas
e da separação do espaço e do tempo, imaginados pela física, pela linguagem matemática e pela teoria darwinista da evolução das espécies, aplicando essas imaginações aos fenômenos sociais. Ora, tratava-se, portanto, de transpor essas imaginações da física e da biologia para o conhecimento das relações sociais, ou seja, configurando, formulando e estruturando as imaginações sociológica, geográfica e antropológica. Contudo, é aí que reside o calcanhar de Aquiles das ciências sociais, isto é, a fragilidade metodológica se comparada às ciências exatas. Ou seja, como imaginar as relações sociais, sendo elas também produto das imaginações das pessoas que as praticam? Como explicar, descrever objetivamente, ou seja, observar desde fora, as causas e consequências das ideias produzidas no espaço comunicativo das interações entre os indivíduos? Como entender algo que sentimos como uma força, uma entidade que nos submete e nos ordena diariamente, apesar de virtual e estar tão distante de cada indivíduo? Como explicar que essa força produz a ideia de um nós? Como explicar que essa força produz a ideia de nós, de um coletivo, de uma sociedade que conseguimos apenas captar seus objetos na paisagem? E como entender o que se passa na cabeça de cada indivíduo apenas por seus gestos e palavras? Vemos então que as ciências sociais estão presas a uma pluralidade de imaginações. Por um lado, aquelas do cientista social, que imagina as relações socioespaciais pelo viés das ciências exatas e naturais, isto é, como um observador distante e não influenciado pelo ato comunicativo praticado entre dois ou mais indivíduos. Por outro lado, as múltiplas interpretações dos indivíduos que, ao conversarem entre si, imaginam de diferentes formas o que cada um diz sobre suas respectivas realidades. Assim, esse capítulo objetiva discorrer sobre as imaginações sociológica, geográfica e antropológica das relações sociais, aprendidas por seus métodos que são atravessados e, entre aspas, contaminados por outras imaginações, isto é, pelas criações individuais e coletivas imersas em contextos socioespaciais distintos. Nesse afã de conhecer as realidades espaciais e temporais, ou seja, como os indivíduos dão sentidos distintos aos mesmos objetos que os envolvem e os afetam, emerge algo completo e de difícil apreensão: a subjetividade, a compreensão humana, o ato de conhecer, de interpretar. Aqui entendido, a subjetividade aqui entendida como resultado da ação intencional, ou seja, com o propósito de, com o desejo de, consciente ou inconscientemente, de transformar, de afetar o outro, as coisas com as quais interage. Por outro lado, não devemos esquecer que ciência é poder, isto é, conhecer algo é, ao mesmo tempo, definir as formas como se deve interagir com o real e transformar seus objetos. Assim, a imposição desta forma ou de outra de conhecimento e ação sobre outros territórios de saber, como vimos nos capítulos anteriores, desvela o fenômeno geopolítico da colonialidade do saber. Assim, nesse capítulo avançaremos também sobre as outras formas de conhecer e construir realidades que não aquelas mediadas pela tecnociência. Estamos falando dos saberes praticados cotidianamente por indivíduos imersos no mundo globalizado da cultura moderna, mas também dos saberes patrimoniais enraizados em territórios dos espaços de borda que coexistem e resistem aos espaços da globalização do modo de produção capitalista.
Estes espaços de borda configuram, por assim dizer, os territórios das epistemologias do Sul, distribuídos nas mais diversas regiões rurais, onde os povos originários e de comunidades tradicionais produzem seu patrimônio biocultural, em cuja prática cultural prevalece a indissociabilidade entre os coletivos humanos e os não humanos. E essa prática cultural é guiada pela ideia, hoje muito recente e bem discutida, do bem viver comunitário. O bem viver comunitário é a filosofia que nasce das experiências das comunidades indígenas latino-americanas com seus territórios, guiando as formas de agir sobre o mundo. O bem viver é a base da racionalidade substantiva e ecotecnológica dessas culturas autóctones. E por sua especificidade em relação às culturas ocidentais modernas, nos coloca, como bem diz o filósofo mexicano Enrique Leff, diante do problema da articulação entre diferentes espacialidades e temporalidades dos processos naturais e sociais, ou seja, da ciência moderna, das ciências tradicionais, cada qual acionada por racionalidades e territorialidades distintas. Assim, o capítulo 1 desta unidade 2, vai tratar sobre a questão das dimensões bioculturais dos saberes locais e patrimoniais, a ciência do concreto e do mágico. Aí nós então traremos as ideias e conceitos discutidos por Claude Lévi-Strauss, como o pensamento concreto, sobre o pensamento unidual, como alternativa metodológica complexa à superação da dicotomia entre as duas formas de pensamento, com Edgar Morin. Traremos então geógrafos, antropólogos e sociólogos rurais para discutir juntamente com eles as dimensões bioculturais dos saberes locais patrimoniais. E por fim traremos a ideia do senso comum e o paradigma emergente nas ciências pós-modernas, com Boaventura de Souza Santos. Nesse mesmo capítulo 1, vamos trazer também discussões com o filósofo romeno Mircea Eliade, para discutir a função do mito nas ciências antigas e atuais e como as ciências modernas são constituídas a partir desses mitos, esses imaginários fundantes, criados e adaptados ao discurso científico moderno. Já no capítulo 2, ele se estrutura em 3 subitens. Um deles é racionalidade social, conhecimento, estrutura e interação social. Nele traremos então os clássicos da sociologia e da geografia, a teoria das ações sociais e o conceito de racionalidade social. Vamos trazer o Alfred Schultz, a partir da sua abordagem fenomenológica da sociologia compreensiva de Weber. E, por fim, vamos trazer reflexões acerca da racionalização do espaço com Milton Santos. Já no subitem segundo, das estruturas aos saberes práticos cotidianos, a gente vai trazer a abordagem construtivista como um viés dialético, transformador das estruturas sociais racionalizadas, aparecendo então o conceito, para tanto, de interação simbólica, com Herbert Blumer. Traremos também a sociologia, as novas sociologias, dentro dessa abordagem construtivista com o sociólogo Philippe Courcouff, e a teoria das representações sociais como uma releitura do senso comum, senso prático, a partir de Boaventura de Souza Santos, e algumas breves passagens dos psicólogos sociais da escola francesa, como Serge Moscovici, Denise Jodelet e Jean-Claude Abric. E o último subitem do capítulo 2, intitulado Saberes Patrimoniais, Bem Viver e a Racionalidade Ambiental,
Traremos então autores da sociologia, geografia e antropologia rural que discutem o conceito de ruralidade e campesinidade como atributo identitário definidor de um ethos, de uma ética, de uma racionalidade cultural ancorada nos princípios de reciprocidade, de convivencialidade, de sustentabilidade ecológica e assim constituinte de uma racionalidade, de uma territorialidade tradicional que se aproxima da filosofia do bem viver comunitário, atualmente no centro das discussões sobre as epistemologias do Sul. E também veremos, por fim, com Henrique Leffe, as possibilidades de hibridações entre as práticas tecnocientíficas modernas e as tecnologias locais sustentáveis das comunidades rurais tradicionais a partir do conceito de racionalidade ambiental como uma fórmula alternativa ao desenvolvimento econômico e uma possibilidade de estabelecer um horizonte factível à filosofia do bem viver coletivo aplicável às sociedades atuais. Bem, é isso. Espero que gostem dos 2 capítulos da unidade 2 e até a próxima sessão.